Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria, reunidos para a nossa reflexão semanal, esperando que todos estejam desfrutando de muita paz, de muita harmonia, dentro dos embates da vida. E nós estamos aqui juntas, trazendo mais um pouquinho do Evangelho de Jesus. Então vamos agora, se possível, fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações ao Mestre amado, rogando a sua presença, que Ele nos envolva, que acalente os nossos pensamentos, tranquilize as nossas ansiedades, para que nós possamos, nesse momento, refletir, meditar, pensarmos nas suas mensagens, naquele exemplo que Ele nos deixou. Nós vamos falar hoje sobre a tua mensagem, Mestre, e gostaríamos de poder recarregar as energias, reanimar os nossos ânimos, beber dessa água pura e infinita que sempre nos oferece. E gostaríamos que essa água não só matasse a nossa sede, mas a sede de todos aqueles a quem abarcamos com o nosso pensamento, com o nosso coração. Nós estamos tremendamente agradecidos por esse banquete, por essa oportunidade. Envolva-nos, Mestre amado, e permita que essas palavras, essas mensagens ecoem ainda mais para todos os que sofrem. E assim, com a tua permissão, com a permissão do Pai, nós vamos iniciar e rogando que envolva a nossa querida amiga, que essas mensagens sejam alcançadas por todos. Que assim seja. Então, agora nós vamos ficar com a nossa amiga Vânia, que vai trazer a reflexão dessa semana. Muito boa noite a todos. Vamos ajustar aqui. Muito boa noite a todos. Que a gente possa continuar, então, nessa boa vibração dessa prece. Obrigada, Paula. Parabéns, hoje é aniversário da Paula, pelo menos no dia da gravação. A gente está gravando como um presente de aniversário dela para nós, é essa prece gostosa. Então, muito obrigada. E o nosso texto de hoje fica por conta do nosso querido Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Pão Nosso. E quem tiver o texto pode acompanhar com a gente. Esse texto da lição número 44, intitulado Curas. E eu vou ler para a gente poder acompanhar o raciocínio. Esse texto de Emmanuel vem de um pedacinho do Evangelho de Lucas. Lucas 10, 9. É uma passagem que Jesus diz: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Jesus encaminhava os discípulos, as pessoas doentes, para que eles também pudessem ajudar nesse trabalho de cura. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restaram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Ou seja, em outras palavras, Emmanuel nos diz, Jesus, depois que curava, ele lembrava a cada um sobre o que era verdadeiramente importante, que era o reino divino. E que, em outras palavras, ele nos dizia que o que nos interessa realmente é a regeneração da nossa alma, e não necessariamente a regeneração da nossa matéria, do nosso corpo.
que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Muito difícil, né? Esse parágrafo, a gente não vai se parar muito nele, mas ele é muito delicado. Como é imprescindível que a gente entenda o valor da saúde no nosso corpo, e não apenas focarmos nas doenças. E a lição oculta que cada doença nos traz. Se a gente parar para pensar, existe uma lição que nem sempre a gente consegue perceber. Às vezes é muito difícil. Mas ele nos diz, existe uma lição oculta em cada moléstia no corpo. Quando se verifica e assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Ou seja, também o nosso equilíbrio orgânico vem através de um trabalho, né? Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Uau! Né? Esse pedacinho também é outra sacudir. Então, a constituição e a harmonia celular seria apenas para a gente fazer as nossas vontades? Para que a gente pudesse usar o nosso corpo ao nosso bel prazer? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. E aqui ele nos traz outro chamamento, né? Que muitas vezes nós queremos a saúde, mas não nos preocupamos em nenhuma modificação interna. A gente só quer continuar agindo como sempre, sem nenhum aprendizado. E ele termina dizendo, é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. É essa a mensagem de Emmanuel nos traz hoje para uma reflexão. Que Deus nos ajude. Né? É duro, né? Principalmente quando a gente está vivendo uma dor, vivendo uma doença. E vamos dizer aqui que dor vai ser não só as dores do corpo, mas as dores da alma também. Né? O que uma depressão faz, muitas vezes, pelo nosso estado geral, indescritível, muitas vezes começa na mente e passa para o corpo. Joana de Ângeles nos diz em várias obras que toda doença começa no espírito. A gente sabe disso por ela e a gente tenta entender como assim, né? Como assim toda doença começa do espírito? Mas ela nos afirma em muitos momentos. Sabemos quem já vem estudando essa questão, as questões espirituais, quem já é aprendiz do espiritismo já entende mais sobre o perispírito, e a gente não quer aqui dar uma aula sobre isso, mas fica o convite para que a gente estude mais sobre as questões do perispírito. Mas nós podemos trazer, sim, as tendências para certas enfermidades que já vêm, não com uma marca, um destino, porque a gente sempre está em mudança, a gente sempre pode mudar de acordo com as nossas escolhas na vida, mas a gente já traz uma tendência de aspectos vividos anteriormente. E nessa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos deixam marcas no nosso corpo e no nosso espírito. Então, aquilo que a gente diz, vamos plantar hoje para colher amanhã, também relaciona-se à nossa saúde física e à nossa saúde espiritual. Então, todas as escolhas que a gente faz na vida hoje permitem com que a gente vá alimentando esse potencial de saúde que a gente traz dentro de nós.
E é claro, tem um lado de nós que não quer ver nada disso, né? Tem um lado que gosta, não gosta, mas se acomoda na dor. Isso é o mais difícil para todos nós. E eu não digo isso apontando o dedo para ninguém, porque é claro que somos humanos e a grande maioria de nós passa pelos mesmos processos, pelas mesmas dificuldades. Então, quantas vezes a gente quer ficar ali paradinho, né? Se pudesse, assim, metaforicamente, cobrir a cabeça, não sair debaixo da coberta, assim, me deixa, né? Me deixa aqui com a minha raiva, com a minha mágoa. Eu sei o que eu passei na vida, eu sei dos meus sofrimentos, ninguém sabe o que eu tenho que carregar na vida para passar para ser o que eu sou. Então, me deixa, né? A gente quer ficar meio que cristalizado nos nossos sofrimentos, nas nossas dores. A gente, mesmo sem admitir, muitas vezes a gente se coloca na posição de vítima, né? Somos a vítima do mundo, a vítima das circunstâncias. A culpa está sempre no outro, né? É o outro que causou. Mas na hora que a gente aponta para o outro, tem uns 3 dedinhos que apontam para nós mesmos. E esses 3 dedinhos a gente muitas vezes esquece de olhar. Então, esse convite, o convite que Jesus sempre nos fez quando ele fazia uma cura é: vá e não peques mais. E pecado para Jesus, segundo Haroldo, na época de Jesus, o pecado tinha uma outra conotação. O pecado só passou, parece, a ter esse sentido que a igreja antiga deu de, né, se pecar, você vai para o inferno, você vai para o céu, de ir contra os mandamentos, muito mais tarde. Pecado, segundo Haroldo, que nas explicações das traduções dele, quer dizer basicamente que a gente errou. Quem não erra, né? Hoje a gente diria, pisei na bola. Quem não pisa na bola? O nosso faz parte da nossa humanidade. E quando ele dizia, vai e não peques mais, vai e não erre mais, ele colocava em nós o quê? A responsabilidade da nossa cura. Ele podia fazer a parte dele curar a matéria, mas para que a gente não voltasse a adoecer, a gente precisa tomar a rédea da nossa cura e ter a vontade de realmente curar. Mas, como diz Emmanuel aqui, não é curar só o corpo. Curar começando pelo espírito, que é onde vem a fonte de todos os nossos males. Então, essa vontade de ficar debaixo da coberta, em algum momento, a gente tem que abandonar, a gente tem que abrir mão de se apegar tanto às nossas dores. A gente tem um apego às nossas dores da alma que a gente dificilmente aceita, principalmente quando está voltado à mágoa. Muitas mágoas a gente guarda. Às vezes a gente tem mágoa da própria dor, da própria doença, das próprias provas que a vida nos traz, que vem, na grande maioria das vezes, de Deus. Encontrar a nós mesmos dentro desse processo de cura é o nosso grande desafio nessa vida. Procurar entender e aceitar não apenas a justiça divina, mas a nossa participação, tentando abrir mão mesmo de tudo aquilo que nos pesa, né? Deixa para lá, vamos aprender, como diz Jesus, vamos perdoar 70 vezes 7 vezes, passar por cima, nos renovar, abrir mão das nossas dificuldades, de nos enxergar e, né? A gente sabe que existe um momento de provas agora para toda a humanidade. E nesse momento de prova, todos nós compartilhamos sentimentos comuns, algumas vezes de desânimo, de desafios em relação à nossa fé e vontade de que tudo fosse diferente, mas nos sentindo impotentes diante de uma situação que requer paciência, requer tolerância e requer que a gente se reinvente dentro desse processo. E nesse processo de reinvenção, o caminho é o olhar para dentro, não tem jeito. João Janus de Ângeles, nesse livro que a gente tem estudado no nosso grupo de estudo, O Despertar do Espírito,
no capítulo, na página 23, capítulo 3, a busca, ela diz que é inevitável a inevitabilidade do recolhimento interior a fim de encontrar-se a sós em silêncio deve constituir um processo terapêutico valioso e urgente. Ela fala muito nesse capítulo sobre a importância da gente fazer uma pausa e realmente se isolar às vezes. Às vezes a gente precisa ficar quieto em algum canto para a gente se reequilibrar, para a gente conseguir olhar para dentro, perceber o que a gente está feliz, o que a gente não está feliz, o que está incomodando realmente, o que a gente pode abrir mão. Jesus nos ensinou isso. Jesus, quando precisava, ele se afastava no deserto para meditar. Ele precisava de encontrar o eixo nesse momento. De uma certa forma, essa pandemia estava nos convidando a esse recolhimento. Mas se a gente não buscar esse recolhimento intensamente, a gente não percebe esse convite. Se a gente puder sair para um campo, para um deserto, para uma floresta, seria maravilhoso, mas nem sempre a gente pode. Mas se a gente se recolher no nosso quarto, como dizia Jesus, na hora da prece, você não precisa de um templo, não precisa de nada especial. Se recolhe no seu quarto, se recolhe no silêncio e procura meditar, procura se ouvir. Esse é o nosso caminho. Não existe ninguém melhor do que nós mesmos para cuidar da gente. Se a gente não assumir a nossa responsabilidade pela nossa própria cura, do corpo e da alma, tomando as atitudes necessárias para o nosso cuidado, né? Cuidando da nossa alimentação, da nossa atividade física, do nosso equilíbrio espiritual, dos nossos sentimentos, elevando os nossos sentimentos, buscando leituras boas que elevem, buscando assistir coisas do bem que nos tragam bons sentimentos, que a gente se envolva nesse remédio salutar de boas vibrações, que são as nossas escolhas do dia a dia. Então, quando a gente pensa nisso, a gente só pode pensar que estamos plantando sementes maravilhosas para a saúde do nosso corpo, para a saúde da nossa alma. E isso a gente não quer dizer que é para a próxima vida, não, para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. Acordar hoje, fazendo, hoje vai ser um dia melhor. Hoje eu vou tomar as boas resoluções, eu vou focar nas minhas células saudáveis, vou valorizar tudo de bom que o meu corpo tem, todos os potenciais da minha alma, os convites que a vida me dá, o bem que eu posso fazer pelo próximo, que eu vou ser útil. Eu não vou ficar presa nas minhas dores, eu vou pensar e eu vou fazer um pouquinho pelo próximo. E isso vai nos trazer sempre boas energias, boa saúde. E se não para agora, para no minuto seguinte, a gente já vai se sentir melhor. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a manter esse pensamento saudável do otimismo sempre nas nossas vidas. Um abraço para todos. Linda reflexão, Vânia. Muito obrigado por essas palavras. E tão oportuna, né? Sempre muito oportunas, mas principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, nesses desafios que nós estamos passando. Mas estamos juntos. Ninguém passa esse desafio isoladamente. Jesus está sempre amparando. E nesse momento, então, nós vamos fazer uma prece, talvez fechando os olhos, se sentir mais à vontade, ainda na companhia do Mestre, que nos envolve com muito carinho. Nós vamos agradecer esse banquete que recebemos nesse momento, que saciou nossa sede de esperança, de fé, de certeza de que nós temos o potencial dentro de nós para vencermos as dificuldades, as enfermidades criadas por nós mesmos. Agradecemos, Mestre, por toda a beneficência que recebemos, por toda a nossa vida. Agradecemos ao Pai. E vamos, nesse momento, doar as nossas energias, o nosso melhor pensamento, a nossa esperança, a nossa certeza num amanhã melhor,
para todos aqueles que passam pela enfermidade do corpo e pela enfermidade da alma, aqueles que se desesperam e perdem a esperança, que nós possamos abraçá-los e trazer a fé, a certeza de que tudo passa, de que essa dor também vai passar, que nós possamos abraçar a todas as vítimas da violência, do abuso, do descaso, e abraçá-los, aconchegando-os ao nosso peito, amparando-os e relembrando que há uma justiça perfeita e que nenhum de nós somos abandonados durante a dor ou na felicidade. Nós vamos pedir por cada um que luta pela vida, que luta pela saúde, ou aqueles que já estão trabalhando nos hospitais, defendendo a possibilidade de cada um de permanecer na saúde. Vamos pedir por nós mesmos, pelas nossas dificuldades de compreensão, de entendimento, para que possamos continuar na fé, na esperança e na certeza de que a saúde verdadeira é a saúde do espírito. E assim, muito mais agradecidos e felizes, nós pedimos a permissão da espiritualidade maior, de nosso Mestre amado e do Pai, para encerrarmos a nossa singela reflexão de hoje. Fiquem com todos envolvidos no amor de Jesus. Que assim seja. Então, muito obrigado a todos, que todos tenham uma ótima semana.